Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui conosco mais esse dia da nossa partilha. Seja muito bem-vindo você que está chegando aí pela primeira vez. Também seja muito bem-vindo você que já está caminhando aqui com a gente, que já está... Queria que você deixasse... Vamos fazer um teste. Deixa aí no comentário quanto tempo, se você sabe há quanto tempo você está aqui com a gente. Deixa aí para depois a gente ver nos comentários daqui do vídeo quanto tempo que você está aqui. Se você está desde o começo, se você está uma semana, se você está um mês. Primeiro a gente vai colocar o tempo, depois eu vou perguntar se você está curtindo, o que mais está te agradando no canal. Deixa aqui no comentário que é pra gente também saber, assim, como o que a gente pode melhorar. Mas hoje, deixa aqui no comentário, desde quando você está acompanhando o nosso canal. Escreve lá, padre, tô aqui há um mês, padre, já tô aqui, cheguei ontem. Quando que você chegou aqui no canal, que você conheceu o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus? Pra gente interagir também um pouquinho, né, pra ter uma interação no nosso canal, pra gente ter um feedback também de vocês, tá bom? Então deixa aí o seu comentário, quanto tempo que você tá aí com a gente no nosso canal, participando da nossa partilha da Palavra de Deus. Bem, vamos lá, nosso objetivo principal. Hoje, quarta-feira, dia 4, né? A gente continua, porque São Paulo, a gente está todo numa pegada da liturgia de despedida, né? São Paulo está se despedindo da comunidade de Éfeso, Jesus está se despedindo, porque o capítulo 17 do Evangelho de São João que a gente está vendo, também é o discurso de despedida de Jesus. Então a gente está vendo todo esse clima de despedida, porque a gente celebrou a Ascensão no último domingo, e agora o Senhor que subiu aos céus está concluindo, assim, pelo Evangelho que a gente está vendo, essa despedida com os seus discípulos, porque vai vir o defensor, vai chegar esse tempo do Espírito Santo, onde aquilo que foi aprendido com Jesus vai ser solidificado e colocado em prática, porque o Espírito Santo é esse que ajuda a colocar em prática, é esse que traz para fora o que está dentro, é o que desperta o que está adormecido. Então tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus agora vai ganhar sentido a partir do Espírito Santo. Então tem todo esse clima de despedida. Então já dá uma dica para nós, que nós precisamos muitas vezes nos despedir de algumas coisas, seja despedir-se de pessoas, de coisas, de situações, de costumes, de práticas, para que possamos viver uma vida verdadeira com Deus. Não dá para viver uma vida verdadeira com Deus preso, aprisionado a muitas coisas. Então nós precisamos nos despedir de coisas, talvez de pessoas e de situações, para que o Espírito Santo também tenha mais espaço na nossa vida, para que possa fazer totalmente a obra que ele deseja fazer e realizar todas as coisas também em cada um de nós. Então, nós vamos ver que nesse discurso de despedida de Paulo para a comunidade de Éfeso, ele vai dizer: cuidem de si e do povo a vós confiado. Então ele vai chamar a atenção que a gente precisa, porque muitas vezes a gente cai num excesso. Ou a gente pensa só em si mesmo e na sua própria conversão e no seu próprio caminho, ou a gente às vezes só pensa no outro e esquece de si mesmo. Quantas pessoas cuidam dos outros, ajudam os outros, pregam, fazem, acontecem, mas esquecem de cuidar de si mesmo. E tem pessoas que só cuidam de si e esquecem que Deus nos chamou a amar os irmãos. Então Paulo, em primeiro lugar, fala isso: cuidem de si, mas também do povo que vos foi confiado. Então a gente não pode cuidar só de si mesmo. Por exemplo, na minha pastoral, eu não posso me preocupar só comigo, só com o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que me preocupar com os meus irmãos da pastoral, se estão participando, se estão vivendo. Quando alguém some, não aparece mais, tá doente, morreu, onde é que tá, se mudou, o que aconteceu? Então a gente precisa cuidar de si mesmo, da nossa saúde, da nossa vida espiritual, da nossa vida psíquica, da nossa vida física também, né? Fazer exames, ir ao médico. A gente precisa cuidar da gente e cuidar dos outros também. Por que tudo isso? Porque todos nós somos muito caros a Deus, porque valemos o preço do seu sangue. Então a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida das pessoas, todas as pessoas foram elevadas a uma dignidade que vale o preço do sangue de Jesus. Então, ou seja, eu não posso abandonar alguém que vale o preço do sangue de Jesus. Porque se eu abandono alguém que vale o preço do sangue de Jesus, eu estou desvalorizando esse preço que foi pago. A mesma coisa. Minha mãe falava muito quando eu era criança: ah, você não tem que valorizar o dinheiro que a gente gasta, porque alguém pagou por aquilo. Então, aquela vida, aquela pessoa, alguém pagou por aquela vida. Alguém pagou por aquela pessoa.
Então, que foi o preço foi o sangue de Jesus. Então tem um valor que precisa ser valorizado, que não pode ser, tipo, somente recusado, abandonado e deixado de lado. Nós temos que aprender a valorizar também. Aí, nós vamos ver que por isso também que eu não desejo a morte do outro, porque além de desejar a morte do outro sem ele se converter, eu posso estar desejando que a pessoa vá para o inferno. O problema também é que eu estou desejando que a pessoa morra, eu estou desejando o mal para aquele que Deus deseja todo o bem e deu a própria vida. Então olha como é incoerente eu desejar um mal para alguém que Deus deu a vida, que Deus valoriza, que Deus pagou com o seu sangue. Ah, padre, mas muita gente faz isso. Ok, mas nós não somos muita gente. Nós somos cada um pessoas individuais que podemos mudar a história a partir de mim. Então esse é o convite que a liturgia está fazendo. Paulo está convidando aqueles homens a mudarem a história a partir de si. Porque se cada pessoa experimenta de uma conversão e começa a determinar-se por mudar, tudo vai mudar. É uma reação em cadeia. Se eu mudo, eu posso transformar outros. Mas se eu não mudo, nada vai ser transformado. Então esse é o caminho que devemos pensar. E aí a gente vai ver que sempre vão haver pessoas interesseiras. Paulo vai falar isso, né? Gente que quer dispersar, gente que quer fazer bagunça, que quer falar besteira, que quer falar de si mesmo. Mas a gente não pode ser iguais a eles. Nós temos que fazer a diferença. A minha vida tem que ter algo de diferente. A minha vida tem que fazer a diferença em alguma coisa. Então não é porque todo mundo faz errado, não é porque tá todo mundo acomodado, não é porque tá todo mundo parado, não é porque tá todo mundo sem vontade que eu vou me deixar levar. Mas eu preciso fazer a diferença. A minha vida tem que ser a diferença. Isso é o sentido de ser sal da terra e luz do mundo. Quando o nosso Senhor fala no Evangelho de ser sal da terra e luz do mundo, é fazer a diferença. Todo mundo está apagado, todo mundo está sem gosto, mas eu sou sal, eu sou luz, eu faço a diferença. Também, Paulo vai dizer que existe um porto seguro. Ele vai dizer, eu durante 3 anos falei para vocês da doutrina, 3 anos falei para vocês da palavra de Deus, 3 anos falei para vocês sobre Jesus. Esse é o porto seguro, porque hoje a gente está num tempo onde as pessoas, sobretudo na internet, anunciam a si mesmas, falam do que pensam, do que gostam, do que querem, mas aquilo que ela pensa é o magistério da igreja? Não é. Aquilo que ela pensa está de acordo com o que a igreja pensa? Talvez não. Então a gente tem que tomar cuidado para quem nós estamos escutando, o que nós estamos escutando, para quem nós estamos dando razão. Porque muitas vezes tem pessoas que só são interesseiras, que querem falar de si mesmas, querem se promover e nós estamos aplaudindo coisas que não são da retidão da igreja. Então Paulo vai dizer, existe algo que é seguro na igreja, que é a doutrina, que é a palavra de Deus, que é aquilo que os apóstolos anunciaram, que é aquilo que tem salvado e transformado vidas há 2000 anos. Homens podem errar, mas o magistério, a Sagrada Escritura, não erra, não tem erro na Sagrada Escritura. Então, por exemplo, um homem pode errar, eu posso errar, mas a palavra que eu devo anunciar é uma palavra correta, reta, que não muda e que não tem erro, entendeu? Então por isso que eu não devo falar de mim mesmo, mas eu devo falar da palavra, porque a palavra não contém erros. Agora eu posso errar. Outro dia desses aí eu falei um negócio esquisito aí, né, que às vezes eu falo e me corrijo. Então é assim, porque os homens erram, mas a palavra é certa, é um porto seguro. Então é na palavra que a gente se apoia, é no magistério da igreja, na tradição de 2025 anos que a gente se apoia. Por quê? Porque é a palavra que nos santifica e que nos aponta o céu. São Paulo também vai dizer isso. Dessa palavra que tem o poder de construir. Essa palavra que tem o poder de nos dar uma herança eterna. Então a palavra de Deus é que deve ser o alimento que nós devemos buscar, deve ser o que faz meu olho brilhar, sabe? O meu olho não deve brilhar por uma palavra de homem, meu olho não deve brilhar por uma coisa que alguém falou, meu olho não deve brilhar só por um espetáculo que eu vejo na televisão, no cinema ou no teatro, mas meu olho tem que brilhar pela palavra de Deus, porque é ela que contém a herança eterna, é ela que contém como São Paulo vai dizer, que tem o poder de construir um edifício espiritual no meu coração e na minha vida. É a palavra que tem o poder de me curar, é a palavra que tem o poder de me transformar, é a palavra que tem o poder de dar sentido à minha vida. Então é a palavra que deve trazer e fazer o meu olho brilhar. Também vai dizer, Paulo vai terminar dizendo também nessa carta aos Efésios, que ele muitas vezes trabalhou para sustentar as comunidades. Viveu da providência, mas também em alguns momentos ele trabalhou. E aquilo que ele tinha, ele partilhava, porque ele vai dizer que há mais alegria em dar do que receber. Então aquilo que nós temos, seja intelectual, seja... Porque tem pessoas hoje que tem pessoas que são muito inteligentes, mas usam a inteligência só para si mesmo. Não colocam à disposição, não tem paciência para ensinar os outros, não tem paciência para ajudar o outro.
Então, aquilo que temos, nós temos que ter alegria em partilhar, alegria em dividir, alegria em dar ao outro. Porque quem dá com alegria é porque fez uma experiência com amor. Porque o amor é dar. Jesus nos amou e nos deu tudo. Jesus nos amou e entregou tudo que ele tinha. Então essa é a experiência do verdadeiro amor. É dar. É ter alegria em dar aquilo que tem. Que pode ser pouco, que pode não ser muita coisa, mas é a minha felicidade é dar ao outro, é dividir com os outros, é ajudar o outro a caminhar, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a seguir. Então essa deve ser a minha alegria. E o Evangelho vai falar para nós sobre 3 palavrinhas: unidade, verdade e separado. Em primeiro lugar, a unidade. A unidade é uma virtude da igreja e é a maior obra do Espírito Santo, porque São Paulo também vai dizer que são muitos os dons, mas um só Espírito, muitos ministérios, mas um só Espírito. A gente tem a igreja no mundo inteiro. Celebra-se missa em milhares de línguas diferentes. Em inúmeras, milhares também não, mas em inúmeras línguas diferentes. Mas é um único Espírito que conduz a igreja. Então o Espírito sempre vai trazer unidade. Onde houver divisão, desejo de, não quero esse, não faz esse não vale, esse não... Onde há exclusão, onde há divisão, são obras do demônio. Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade, que une corações, que aproxima pessoas, que perdoa, que reconcilia. Então, a unidade deve haver no meio da nossa igreja. Unidade na igreja, na família, na pastoral. Nós precisamos prezar pela unidade. Padre, mas é muito difícil. Supliquemos o Espírito Santo. Estamos nesse tempo da novena do Espírito, então supliquemos o Espírito Santo que nos conduza à unidade, a sermos um como irmãos, um com o nosso Padre, um com a nossa igreja, um com o Papa, um com o Bispo. Precisamos viver essa unidade na igreja, porque é o grande dom do Espírito. A verdade, porque o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não pode haver outra palavra que saia dos nossos lábios senão da verdade. Não deixemos nos levar pela mentira, porque a palavra vai dizer que o pai da mentira é o demônio. Então nos deixemos guiar e conduzir pela verdade. E por fim, separados, porque nós fomos separados. Estamos vivendo nesse mundo, os nossos pés caminham na terra, mas o nosso coração precisa estar no céu já. Porque a nossa cabeça, a cabeça da igreja entrou no céu, que é nosso Senhor, na sua ascensão. Então a cabeça já está no céu e ele leva junto, o Senhor leva junto o nosso coração. Então eu estou separado, eu vivo nesse mundo, mas não me permito as coisas mundanas. Eu vivo nesse mundo, mas o meu coração está no céu. Eu vivo nesse mundo, mas desejando a vida futura. Eu vivo nesse mundo em vista de estar com Deus na eternidade. Então é assim que o cristão caminha. Nós vivemos nesse mundo, mas não como mundanos, mas vivemos nesse mundo buscando santificar-nos, santificar os outros para chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.